Nós podemos utilizar, por exemplo, um sistema de inteligência artificial para fazer uma medição econômica da cidade, para saber o que se produz, como se produz, fazer uma comparação com o mercado regional, nacional e internacional de determinada cultura alimentícia, para saber se em um futuro, em curto espaço de tempo, os produtores, os agricultores, terão ou não uma grande produção, uma pequena produção, um grande recebimento, um baixo recebimento, para analisar se o governo, se a cidade, precisará se preparar para auxiliá-los ou não. Fala pessoal, aqui é o professor Freitas e nesta aula nós trataremos sobre o que eu chamo de temas modernos que impactam as cidades. Mais especificamente, uma nomenclatura que ficou muito conhecida nas últimas décadas, que é a chamada Quarta Revolução Industrial. Tá? Por que a gente está fazendo, tá levantando este tema, né? Porque quando a gente fala de cidade, o motivo pelo qual uma cidade surgiu é extremamente importante, o motivo pelo qual as pessoas escolhem determinadas direções também é importante. E analisar também quais são os fatores que influenciam a cidade, ou até comparando por que algumas cidades têm mais sucesso que as outras, né, nos ajuda a sedimentar o que nós estamos fazendo corretamente, incorretamente, etc. E entender, ao menos estudar de uma maneira um pouco mais aprofundada, não que a gente precise, né, se tornar especialistas em todos esses temas que nós estamos tratando, mas nós precisamos entender que eles influenciam um pouco, né, a gestão das cidades e da cidade, por exemplo, que os alunos ajudam a gerenciar dentro de órgãos públicos, por exemplo, nos coloca num patamar de possibilidade de escolha, né? Nós temos que estudar para termos claridade nas escolhas. Perfeito? E para essa aula, para falar sobre temas atuais, temas tecnológicos, temas que nos ajudam a compreender quais são as influências de sistemas, de softwares, de hardwares sobre as políticas públicas, eu escolhi utilizar essa obra do Klaus Schwab, chamada Aplicando a Quarta Revolução Industrial. Ok? E aí, dentro dessa obra, existe a explicação do que é, né, a Quarta Revolução Industrial. O Klaus Schwab, ele nasceu na Alemanha, no início, né, no final, melhor dizendo, da década de 30, em 1938. Ele é formado em Engenharia e Economia, doutor em Economia pela Universidade de Friburgo e em Engenharia pelo Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Ele já administrou algumas entidades internacionais também. E aqui na obra dele, no sumário, ele trata sobre a explicação do que seria esta Quarta Revolução Industrial, sobre os valores, né, a incorporação dos valores da tecnologia no dia a dia das pessoas, e depois algumas situações que podem ser melhoradas, ampliadas com as tecnologias. Então a gente vai, assim como algumas outras aulas que eu preparo, e eu faço algumas anotações, né, a gente vai utilizar alguns dos pontos desta obra para fundamentar a nossa aula, ok? Obviamente que é um tema que não somente na obra dele, que tem 350 páginas, mas em outras obras também, há uma necessidade de tratativa, né? Por exemplo, o que é, né, o que seria a Quarta Revolução Industrial? A gente vai direto aqui na página 35, para a gente poder, desde já, entender do que se trata, né? Olha só. A Quarta Revolução Industrial
é uma forma de descrever um conjunto de transformações em curso, ou seja, não é algo que já aconteceu, é algo que está acontecendo. Transformações em curso e iminentes dos sistemas que nos rodeiam. Sistemas que a maioria de nós aceita como algo que sempre esteve presente, porque a maior parte da população que nasceu nas últimas décadas, ela já nasceu imersa a um conjunto de aparelhos eletrônicos que permitem a realização de muitas ações, mas que, por ser algo novo e pelas pessoas serem novas, elas têm a impressão de que isso sempre existiu. Não foi assim, né? Claro. Esses aparelhos, por exemplo, celular, há algumas décadas não existia, né? As pessoas de antes do surgimento do celular são pessoas mais velhas que tiveram. Eu, por exemplo, sou da época que não existia celular e que a gente se comunicava com as pessoas ou pelo telefone fixo ou por carta, ou a gente tinha uma necessidade de ir até determinado local para poder conversar com a pessoa, né? Mesmo que não pareça importante que aqueles cuja vida passa diariamente por uma série de pequenos, mas significativos ajustes, ou seja, algumas pessoas elas podem achar que não são afetadas por essas tecnologias, mas são, né? Não importa a localidade delas, elas sempre são afetadas direto ou indiretamente. A quarta evolução industrial não consiste em uma pequena mudança, ela é um novo capítulo do desenvolvimento humano, no mesmo nível da primeira, da segunda e da quarta revolução industrial. E, mais uma vez, causada pela crescente disponibilidade e interação de um conjunto de tecnologias que o autor chama de tecnologias extraordinárias, né? Mas a quarta revolução industrial é muito mais do que a descrição de uma mudança de base tecnológica. Mais importante que isso, ela é uma oportunidade para estruturar uma série de conversas públicas que podem ajudar a todos nós. Ele comenta de que a primeira revolução industrial foi a da fiação e da tecelagem, isso lá no século XVIII. Depois ele fala que a segunda revolução industrial foi a do motor de combustão, que possibilitou, né, a criação de automóvel, avião, etc. A terceira revolução industrial foi a teoria da informação e a computação digital. E a quarta é a que nós estamos vivenciando agora, que vai fazer parte, obviamente, de uma maneira resumida, da nossa aula, ok? Uma coisa interessante que ele comenta na página 44 é de que para essa quarta revolução, para ajudar, ou às vezes até prejudicar, né, a mentalidade de liderança é importante. E olha o que ele comenta. O mundo continua a lutar contra os muitos desafios relacionados às 3 revoluções industriais. Em um certo momento do livro, ele ainda comenta que algumas localidades do mundo ainda não se resolveram na primeira revolução industrial, né? São grupos humanos que estão em momentos de evolução tecnológica e social diferentes uns dos outros, né? Como, por exemplo, salários médios das economias mais avançadas e estagnados nas demais. As economias em desenvolvimento estão se esforçando para traduzir o crescimento econômico em progresso generalizado e aumentar, né, o padrão de vida da sua população. Então a gente tem muitas questões, né, a avançarem. E ele sistematiza alguns pontos sobre a quarta revolução. Ó. Tanto a história das revoluções industriais anteriores quanto a dinâmica das tecnologias que orientam a quarta revolução industrial mostram que 4 princípios-chave são particularmente úteis para a definição do que é esta mentalidade de liderança para a quarta revolução industrial. Isso vai impactar diretamente as cidades, porque as cidades são muito impactadas por estas tecnologias. E quando a gente trata, por exemplo, de smart cities, né, das cidades inteligentes, o domínio dessa visão, desta evolução histórica que na prática está alterando a realidade das pessoas, é necessária para que o gestor público entenda o que daqui a pouco vai impactar diretamente a sua gestão. Se é que já não está impactando, né? Inclusive a ausência do domínio dessas questões traz um impacto, né? Por exemplo, pense em sistemas, não em tecnologias. Aqui é extremamente interessante porque ele fala que a tecnologia é o meio, né? A criação humana do sistema
de onde eu estou, onde eu estive e para onde eu vou, é o que vai dar a direção, né? Então, não há um descolamento da percepção da humana nesse processo, apesar de que as tecnologias podem ser o meio, né, de alcançar esse sucesso. Pense em empoderamento e não influência. Aqui ele comenta, nessa palavra de empoderamento, que é a visão de permitir que as pessoas tenham o poder de realizar essa mudança, né? Depois, o terceiro tópico, né, desses princípios-chave são: pense em design, não em padrão. Por quê? O design, que é a forma de desenvolver alguma situação, permite que a resolução do problema seja factível. E pode ser um design de um produto físico, como uma cadeira de rodas, por exemplo, ergonomicamente desenhada para melhorar a vida do seu usuário, né, de quem usa a cadeira. Mas também o design de um colégio, de uma ponte para que ela suporte os ventos que batem nela, ou seja, são estudos que inclusive se utilizam de softwares com dados coletados sobre o clima durante 1 ano, 2 anos, 3 anos de uma cidade, que permitem que ao projetar uma ponte, este software diga qual é a quantidade ideal de cimento, de vigas, de metal e etc. Então, é fantástico aliar esta necessidade humana com esta criação humana de tecnologias. E por fim, como quarto princípio-chave, ele comenta sobre a necessidade de pensarmos em valores como recurso e não como bug, como algum erro, né? É tentador vermos a tecnologia como mera ferramenta, possível de ser usada para o bem ou para o mal, mas cujo valor é em si mesmo neutro. Na realidade, implicitamente, todas as tecnologias empregam-se de valores, desde a sua ideia inicial até a forma como são desenvolvidas e implantadas, né? Valores aqui ele comenta em alguns pontos sobre moral, a moral humana aplicada ao uso destas tecnologias da quarta revolução industrial. E é algo necessário, né? Inclusive existem algumas pessoas que estudam a filosofia dos robôs, né? A filosofia do uso da inteligência artificial, que tem a ver com ética, né? Com moral, para a análise da sua aplicação, né? E aqui no livro, eu voltei aqui um pouco no sumário, eu quero citar algumas das tecnologias que ele aborda no livro, mas a gente vai focar em algumas, tá? Somente algumas, porque nós não teremos tempo nessa aula de falar de todas, porque essa obra é bem extensa. Existem novas tecnologias de computação, especialmente vinculadas a novas programações. Existe o blockchain, as tecnologias de registro, né? Que está mudando a vida, por exemplo, de cartórios e de bancos. Existe o que nós chamamos de internet das coisas, isso é um ponto que eu quero abordar aqui no nosso curso. Existe a inteligência artificial e robótica, que pode auxiliar, por exemplo, na captação de dados de turistas em uma cidade para auxiliar no oferecimento de oportunidades novas para os turistas continuarem a vir na cidade. Esse é um outro ponto que eu quero também fazer uma abordagem. Existem os chamados materiais modernos, fabricação de aditivos em impressão multidimensional, o mais conhecido é a impressora 3D. Existem as biotecnologias, as neurotecnologias, a realidade virtual e aumentada. Este é um terceiro ponto que eu quero comentar. E o autor aqui na obra também fala sobre captura, armazenamento e transmissão de energia, geoengenharia e tecnologias espaciais, ou seja, coisas que já estão ocorrendo que estão impactando a vida das pessoas que moram em muitas cidades no mundo inteiro. Então, começando sobre a internet das coisas, e nesta minha versão aqui do livro, ela está na página 147, ok? Aqui, capítulo 7, internet das coisas. Basicamente, antes de eu fazer uma leitura aqui desses parágrafos, coisas são objetos que podem ser automatizados e permitem que a internet seja embutida nestes objetos para que eles possam ser controlados à distância. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um objeto que eu coloco em algum local,
eu envio e recebo informações dele, o que traz um ganho de escala de automação gigantesco, né? E aí eu vou ler um parágrafo aqui do livro e vou dar alguns exemplos. Na próxima década, mais de 80 bilhões de dispositivos conectados ao redor do mundo. Obviamente que esse livro foi escrito e ele falou uma década, né, na próxima década. Esse livro foi escrito em 2018, tá? Então nós estamos vivendo esta década. 80 bilhões de dispositivos conectados ao mundo estarão em constante comunicação com as pessoas e uns com os outros. Esta vasta rede de interações, análises e resultados remodelará a forma como os objetos são produzidos e preverá nossas necessidades e fornecerá novas perspectivas sobre o mundo. Um pouquinho mais abaixo ele complementa da seguinte forma. Olha só. À medida que os modelos de negócios aproveitam a internet das coisas para otimizar as suas operações e criar uma economia de atração, o mundo que nos rodeia preverá nossas necessidades pela análise de nossos padrões de comportamento. Nesse futuro, nos tornaremos mais conscientes do valor dos nossos dados e mais preocupados com a nossa segurança digital. Os fluxos de dados se tornarão imensos e as ameaças à segurança cibernética serão manchetes diárias. Então o autor, ele diz que são questões maravilhosas, mas se preocupa com essas implementações. Porque muita tecnologia também vem muitas opções de uso, né? Mas pensando nas cidades, e como a maior parte das cidades não são metrópoles gigantescas, são cidades menores, a gente pode pensar na sua aplicação como a colocação de dispositivos dentro das estações de tratamento de esgoto ou na tubulação entre as casas, residências, prédios, empresas, até a estação de tratamento de esgoto e também até o despejo, né, do esgoto tratado, para que a gente saiba quanto e como esses dejetos são liberados por esses locais de uso, como ele é tratado nessa estação e depois como ele chega no mar, no rio e etc. Ou se ele é utilizado ou se ele é encaminhado para algum local fixo, né, de armazenamento, algum terreno, né, que vai sedimentar este produto já tratado. A gente consegue fazer a medição de eficiência ambiental se este tratamento está sendo bem realizado neste esgotamento sanitário. Isto de forma automática. Depois de colocar esses dispositivos, eles recebem informação e encaminham informação pela internet. E, obviamente, isso é fantástico, né? Não há necessidade de ficar abrindo as ruas toda hora, de ficar alterando a tubulação toda hora. Então, a percepção de uso e os dados disponíveis são muito mais rapidamente absorvidos. Agora, vamos pensar o seguinte. Queremos redirecionar o trânsito numa cidade. Nós podemos colocar alguns dispositivos abaixo do solo, em algumas estradas, em algumas ruas, e o sistema, quando percebe, tem muitas pessoas indo por determinadas ruas, ele pode redirecionar para outras ruas para evitar congestionamentos em áreas específicas. Ou ainda, né? Eu quero, por exemplo, que as pessoas passem de maneira mais frequente nas ruas que eu considero como turística. Então eu uso esses sistemas para que haja a colocação de placas ou de luminosos direcionando as pessoas pela cidade, para dar experiências diferentes, né? Então a internet das coisas funciona assim, desde numa cidade, para a gestão governamental, né, de uma cidade, desde coisas abaixo do subsolo a questões percebidas diretamente pelas pessoas. Então é uma possibilidade gigantesca, né, de uso. Depois, a gente falou, obviamente, de maneira resumida da internet das coisas, né? Mas eu quero comentar também sobre inteligência artificial e robótica, né, que está na página 175. Vamos achar aqui a página 175, aqui. E aí aqui ele dá, inclusive, exemplos, né? A inteligência artificial já está reinventando a economia digital e, em breve, reconfigurará a economia física. Os objetivos no início do século XXI para a inteligência artificial incluem
ajudar as máquinas autônomas a navegarem pelo mundo físico e ajudar os seres humanos e os computadores a se interrelacionarem. No futuro, os sistemas de inteligência artificial poderão gerenciar os desafios sistêmicos como as emissões globais de CO2, por exemplo, ou as funções de controle de tráfego aéreo global, abordando questões complexas em escalas que vão muito além da capacidade humana, porque, por uma obviedade, o ser humano ele tem alguns limites de processamento de informações, de aprendizagem, que nestes gaps, né, nesse momento que a gente precisa de mais ajuda, de um impulso, né, de gestão de dados, esses sistemas eles podem nos auxiliar. Também os especialistas preveem que até mesmo aquele cenário de ficção científica em que há sistemas operacionais inteligentes ou assistentes digitais empáticos podem se tornar realidade. Um dia, talvez, os robôs poderão realizar muitos deveres básicos de policiamento. A inteligência artificial já está monitorando os dados das redes de sensores e os fluxos de vídeos e, assim, é capaz de alertar os agentes de segurança para padrões suspeitos. Enquanto isso, a polícia implantou robôs de busca e resgate e também já usaram para matar um atirador armado. São formas de uso diferentes, né? Para várias áreas, né, diferentes. Nós podemos utilizar, por exemplo, um sistema de inteligência artificial para fazer uma medição econômica da cidade, para saber o que se produz, como se produz, fazer uma comparação com o mercado regional, nacional e internacional de determinada cultura alimentícia, para saber se em um futuro, em curto espaço de tempo, os produtores, os agricultores, terão ou não uma grande produção, uma pequena produção, um grande recebimento, um baixo recebimento, para analisar se o governo, se a cidade, precisará se preparar para auxiliá-los ou não. E, obviamente, essa rede, essa quantidade de informações, ela precisa de um sistema para fazer essa análise, considerando que um ser humano não consegue fazer essa análise individualmente. Também é possível utilizar essas inteligências artificiais para fazer uma análise da educação no município, né, na cidade, e saber quais são os principais declives educacionais, né, quais são as matérias que as crianças têm mais dificuldade e como é possível auxiliá-las, né, quais são os exercícios, quais são os textos, quais são os vídeos mais coerentes para auxiliá-las a melhorar em determinados pontos para que, ao final, também aumente a sua assertividade na hora da aprendizagem e resolução de problemas de alguns temas. E, por fim, até o terceiro ponto que eu gostaria de deixar destacado são as realidades virtual e aumentada. Aqui nesta minha edição está na página 249, ok? Cansei, realidade virtual e aumentada. Na ficção científica, o sonho de viajar para o passado ou futuro tem fascinado as pessoas há bastante tempo. Ainda não é possível viajar no tempo e talvez nunca o seja. Isso o autor deixa destacado. Mas a realidade virtual já está disponível e em breve poderá ser uma alternativa viável, ou seja, desenhar determinadas conjunturas para que as pessoas experimentem essa vivência possível de estar no passado, né? Ou de estar num futuro, né? Então é uma experiência criada, né? Artificial. Essa realidade virtual pode criar experiências imersivas, ou seja, colocar as pessoas dentro de uma experiência, de um cenário, tais como visitar os campos de batalha das guerras napoleônicas, seguir os passos de Colombo, né, de Cristóvão Colombo, o grande navegador, ou percorrer o período Jurássico entre braquiossauros e tiranossauros, ou seja, num ambiente controlado, em uma sala, por exemplo, sem móveis, sem nenhum outro utensílio, a pessoa pode utilizar um óculos e essas estruturas em 3D próximas podem trazer esta realidade e as pessoas poderem vivenciar por esta experiência um conhecimento que somente na leitura não seria assim tão possível. Para isso que o autor faz essas exemplificações. Muito interessante, né? Porque imaginem nós permitirmos que uma criança
ao receber informações sobre a história da sua cidade, ela, utilizando um óculos, ela consegue, mesmo de uma forma acelerada, né? Sabe aqueles vídeos acelerados? Ela veja como uma determinada estrada na sua cidade, pensem na estrada, numa estrada bem conhecida da sua cidade, ela, de uma foto antiga e várias outras fotos ao longo do tempo, o sistema faça um mapeamento e uma construção arquitetônica da cidade utilizando as imagens e também vídeos. Obviamente que a criança vai ficar muito mais fascinada porque ela vivenciou essa experiência. Por isso que o autor fala que é como uma viagem ao passado, né? Porque nesta realidade virtual, esta experiência é como se fosse um sonho, né? A pessoa é colocada em um determinado ambiente. Muito mais real do que somente os livros e fotos, né? Nada substitui, obviamente, a pessoa ler bastante para que ela tenha independência da escolha de quais serão os conhecimentos que farão parte da sua vida e também escolher se vai experimentar estas tecnologias, né, inovativas, mas elas também catapultam esses conhecimentos. E aí eu quero fazer algumas sugestões levando em consideração essas tecnologias para gestores das cidades, né? A gente acabou de falar de realidade virtual e aumentada. É possível um turista, ao chegar a um determinado local, que ele coloque um óculos de realidade aumentada e veja nos escombros de uma casa histórica importante relacionada à cultura daquela localidade, ela veja pelo óculos, circulando na obra, aquela obra projetada, né? Como se ela estivesse construída ainda de pé naquele momento que ele a observa. A experiência dessa pessoa ao ver os escombros e depois com óculos, a projeção dessa construção reconstruída por esse dispositivo eletrônico e com softwares que a gente chama de realidade virtual, realidade aumentada, permite que o turista ou a criança ou qualquer pessoa se coloque naquela situação, naquele momento histórico e tenha uma aprendizagem muito maior, porque a vivência, a experiência, ela complementa os estudos diretos em livros e faz com que as pessoas tenham uma percepção muito mais apropriada de qualquer situação. Para essa nossa aula, eram esses pontos que eu gostaria de elencar dessa obra aqui sobre a quarta revolução industrial. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante esses conhecimentos e eu sugiro que leiam esta obra, assim como outras, para estarem mais próximos sobre esta aplicação das tecnologias nas cidades. Até a próxima aula aí, um forte abraço, tchau, tchau.